Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez e para mim é um grande privilégio poder trazer aqui uma informação, algumas observações que na verdade fazem parte da minha observação, meu estudo da Bíblia, minha opinião, eu quero compartilhar com vocês aqui. Como muita gente já sabe, quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu fui expulso da organização Torre de Vigia com a acusação de ser um apóstata, né? Do ponto de vista da Sociedade Torre de Vigia, apóstatas são aqueles que discordam da sua liderança máxima, que é o corpo governante. Então, qualquer pessoa, membro da Torre de Vigia, que discordar do corpo governante e manifestar qualquer coisa contrária àquilo que é ensinado pelo corpo governante, ou tecer alguma crítica contra o corpo governante, automaticamente é rotulado como apóstata, sendo então expulso, e os irmãos, a partir de então, nem sequer podem dizer oi para essa pessoa, que é o meu caso. Você pode conferir isso no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, parágrafo 2, na Sentinela de 15 de dezembro de 1981, páginas 16 em diante, dos dois artigos. Correto? Se você tiver acesso ao Manual dos Anciãos, você pode ler o Manual dos Anciãos, capítulo 10, o KS 10, capítulo 10, parágrafo 6, você pode ler também o KS, o novo Manual dos Anciãos, o SFL, no capítulo 8, parágrafo 23, você pode ler também no capítulo 12 do Manual dos Anciãos. Do capítulo 12 em diante, que fala a respeito disso. Muito bem. Portanto, eu fui considerado e ainda sou considerado pelos irmãos na Sociedade Torre de Vigia de apóstata. Mas aí eu pergunto, sou eu um apóstata da organização de Jeová? Quem de fato é a apóstata da organização de Jeová? Para a Torre de Vigia, a organização de Jeová é a Sociedade Torre de Vigia. Mas é interessante que a Sociedade Torre de Vigia ensina que lá no primeiro século a organização de Jeová era a nação de Israel. Era a organização que Jeová com quem Jeová fez um pacto. Você pode ver, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, e em seguida Moisés transmite a lei e o povo diz, então, tudo que Jeová decidiu estamos dispostos a fazer. E, portanto, Moisés mediou um pacto entre Deus, Jeová no caso, e a nação de Israel, e eles passaram a ser a sua organização. Jesus nasceu como membro dessa organização, assim como também os seus apóstolos. Todos eles faziam parte da organização de Jeová, segundo ensina a Sociedade Torre de Vigia. Mas como é que Jesus tratava os líderes religiosos dessa organização, que hoje são então assemelhados ao corpo governante, aqueles que exercem a liderança da organização de Jeová? Como Jesus tratava-os? Se você for dar uma espiadinha aqui no capítulo 23 de Mateus, do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus estava então se referindo a líderes religiosos que eram chamados de rabi, instrutores, onde também tinham os escribas, sacerdotes, muitos que compunham um grupo que era a alta cúpula de julgamento chamado Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Portanto, o corpo governante estava muito bem estruturado por homens respeitados pela nação de Israel. Agora, perceba então, será que Jesus se tornou um apóstata? Que tipo de apóstata você gostaria de ser? Em imitação de Jesus, naturalmente, né? Vamos ver como Jesus então lidou com esses homens que, ao invés de se apegarem realmente ao que a Bíblia ensina, deturpavam o ensinamento da Bíblia para inserir os seus próprios pensamentos, para inserir para o povo, como se fossem mandamentos de Deus, as doutrinas deles. Primeiro vamos ver aqui em Mateus capítulo 15, que Jesus fala aqui no versículo 7 em diante. Hipócritas, Isaías profetizou aptamente a vosso respeito quando disse: este povo honra-me com os lábios. O povo que era a organização de Jeová. Jesus disse que eles honravam a Deus com os lábios. Ou seja, eles falavam, Jeová diz isso, Jeová diz aquilo, Jeová ensinou, Jeová se agrada, Jeová não se agrada. Muito bem. É em vão que persistem em adorar-me. Por quê? Se eles estavam se esforçando em fazer a vontade de Jeová, segundo era ensinado pelos seus líderes, pelo seu corpo governante.
Jesus disse, porque ensinam como doutrinas, por doutrinas, os mandados de homens. Ensinam como doutrinas, mandamentos de homens. Então, o simples fato do povo estar, entre aspas, adorando a Jeová, seguindo as doutrinas do seu corpo governante, era o suficiente para Deus dizer que é em vão que vocês me adoram. Seria diferente hoje se um grupo de pessoas que fazem parte de uma organização que se diz ser a organização de Jeová, mas os seus líderes ensinam para eles coisas que são contrárias ao que a Bíblia ensina, que deturpam a palavra de Deus. Será que eles estão adorando a Deus em vão ou sendo aceitos por Deus? Qual é a sua opinião? No livro de Mateus, capítulo 23, Jesus ainda diz, o relato ainda nos conta, Jesus falou então às multidões, aos seus discípulos, dizendo, os escribas e os fariseus sentaram-se no assento de Moisés. Hoje em dia não é incomum, né? Os líderes religiosos se assentam como sendo aqueles que são os representantes de Deus na terra. Eles se assentam no assento de Moisés, numa posição de autoridade. É por meio deles que Deus fala. Deus nos revela. Nós somos os porta-vozes de Jeová, assim como foi Moisés para a nação de Israel. Assim como Moisés era o representante da organização de Jeová, nós somos hoje o corpo governante, os guardiões da doutrina, os porta-vozes, a voz de Jesus na terra, os substitutos de Cristo. Jesus então falou, os escribas e os fariseus sentaram-se no assento de Moisés. Portanto, todas as coisas que eles vos dizem, fazei e observai, mas não façais segundo as ações deles, pois dizem, mas não realizam. São hipócritas, né? Amarram cargas pesadas e põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-las com o dedo. Fazem todas as suas obras para serem observados pelos homens, pois ampliam suas caixinhas com textos que usam como proteção e alargam as orlas das suas vestes, quer dizer, tentam dar uma impressão de santidade. Nós somos mais santos que os outros. Olha, nós somos a única organização que não celebra aniversário porque tem origem pagã. Nós somos a única organização que não fazia tchá-tchá-tchá. Nós somos os únicos que não acreditamos na cruz. Nós somos os únicos santos. Os únicos que não vão à guerra. Os únicos que não se envolvem na política. Eles tentam de todas as formas parecer melhor que as outras religiões. E gostam, cadê? No 6. Gostam dos lugares mais destacados nas refeições noturnas e dos primeiros assentos nas sinagogas. Eles são chamados de corpo governante. Moram no melhor lugar do mundo, no país do primeiro mundo, em Warwick, nos Estados Unidos, por exemplo, os líderes da Sociedade Torre de Vigia, os papas das Testemunhas de Jeová, por exemplo, os líderes dos Mormons moram lá também nos Estados Unidos, em Utah, tem lá a sede do país nos Estados Unidos. Os líderes da Igreja Adventista também estão lá nos Estados Unidos, país do primeiro mundo. Olha que maravilha! Gostam dos cumprimentos nas feiras de serem chamados de Rabi. Este é o homem do broadcasting. Oh, ele é o corpo governante. Mas vós não sejais chamados de Rabi, pois um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos. Além disso, não chameis a ninguém na terra de vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celestial. Tampouco sejais chamados líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. Ai de você, na torre de vigia, se reconhecer apenas Jesus como seu líder. Se você não reconhecer o governante como líder, você está perdido. Assim como eu, você vai ser expulso, considerado um apóstata. Assim como Jesus era considerado endemoniado também. Continuando. Mas o maior dentre vós tem de ser o vosso ministro. Você acha mesmo que o corpo governante, os membros do corpo governante, vão se comportar como nossos escravos? Sonhe. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É como se ele estivesse dizendo hoje, né? Ai de vocês, membros do corpo governante, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar. Inclusive o corpo governante ensina para as pessoas que elas não devem comer e beber do pão e do vinho na celebração, mostrando comunhão com Cristo. Eles ensinam eles a passar de mão em mão e jogar no lixo. Tiram até mesmo dos irmãos a perspectiva de ter uma comunhão com Cristo visando vida eterna. No 15,
Ai de vós, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito, e quando ele se torna tal, fazei dele um objeto para a hiena 2 vezes mais do que a vós mesmo. E é isso que o corpo governante faz. Quando os irmãos se tornam membros da torre de vigia, eles são ensinados a desprezar as pessoas, a virar cara para aquele que se tornou mais membro, nem sequer dizer um oi para alguém que saiu da organização, não importa o motivo. A julgar todas as outras religiões como religiões falsas, merecedores de serem destruídos. Só eles são os bonitos e salvos. Esses são os líderes da organização Torre de Vigia, semelhante aos líderes da nação de Israel, também considerada pela Torre de Vigia como sendo a organização de Jeová na terra. Aí eu pergunto para você, você gostaria de ser um apóstata, assim como Jesus foi considerado? Bom, eu gostaria e ainda sou considerado, porque eu não sigo esses homens, eu não tenho medo desses homens, e não tenho medo de vir aqui dizer que eles são hipócritas, como os fariseus do primeiro século. Agora, e você? Qual é a sua opinião? Você tem direito a discordar de mim se quiser. Coloca aí a sua opinião que eu gostaria de saber também. O que você achou dessas informações? O que você achou disso? Concorda ou discorda? Coloca aí que eu gostaria muito de ler seu comentário. Foi um grande prazer. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.